Muito boa tarde, Peterson Santos, boa tarde, Caliel Conrado, todos os ouvintes da rede de rádio, também telenautas da TV Diário do Sertão. Me encontro aqui no Hospital Regional da cidade de Cajazeiras, onde nós vamos conversar com o diretor Manuel Télamo, diretor da instituição, que vai fazer um resumo de todo o trabalho das ações desempenhadas no ano de 2022. Telminho também fala dos desafios também sobre a UTI neonatal e sobre as especialidades desempenhadas na Casa de Saúde no Hospital Regional de Cajazeiras. Vamos conferir. Em primeiro lugar, agradecer a todos que fazem a TV Diário do Sertão, a você, obrigado pelo apoio de sempre, né? Você sempre é muito solicitar a gente aqui no hospital. Quanto à questão da UTI Neo, é um sonho que está perto de se concretizar, porém é uma coisa que ainda vai levar algum tempo. Por quê? Porque o Hospital Regional de Cajazeiras vai passar por uma reformulação no que se diz respeito à área materno-infantil, cirurgia e terapia intensiva. Tem uma reforma onde o Estado, o governador, já tem o dinheiro em caixa, são 12 milhões de reais. Isso será feito. A gente recebeu agora no mês de novembro toda a equipe da engenharia da Secretaria de Saúde e os engenheiros do Projeto AMAR, que é um projeto que está à frente de toda essa revitalização da rede hospitalar do Estado. Eles estiveram aqui no mês de novembro, passaram basicamente uma semana toda aqui no hospital, com medição, com avaliação, análise de fluxo, redesenhando algumas áreas nas plantas baixas e altas do hospital. E isso é uma coisa que vai ocorrer a médio e a longo prazo, né? Então, dentro desse processo, o que é que tem nessa reforma que vai ocorrer no hospital? O aumento, a expansão do nosso aporte cirúrgico, né? Hoje o Hospital Regional tem um problema, que é um gargalo. A gente tem 3 salas para esse hospital, ele se tornou insuficiente para o tamanho da instituição. Esse hospital precisa ter pelo menos 6 leitos, aliás, 6 salas de cirurgia, para que a gente comporte a necessidade da instituição. E hoje a gente só tem 3, então nós passaremos a ter 6 salas de cirurgia geral. Nesse processo, teremos 3 salas só para a obstetrícia, porque quem não conhece a rotina do hospital, essas 3 salas de cirurgia elas são para ortopedia, obstetrícia, cirurgia geral, cirurgia de urgência, urologia e outros afins que só são realizados dentro do bloco cirúrgico, dentro do centro cirúrgico. Então, a gente vai ter sala só para cirurgia, só para a parte de obstetrícia, né, que são cesarianas. As outras salas ficarão só para cirurgia. A gente vai ter um incremento na unidade de cuidados intermediários neonatais, a UCIN, né? Hoje a UCIN tem 6 leitos, a gente passará a ter 10 leitos. Vamos ter no processo a construção da UTI NEO, 10 leitos para neonatologia, e a expansão da UTI geral do hospital. Hoje o hospital ele só tem 7 leitos, né? Insuficiente para a nossa capacidade instalada. Então, a gente vai passar a ter esses 10 leitos também. Além disso, um aumento no alojamento conjunto, nos leitos de enfermaria da parte da obstetrícia. A gente vai ter essa expansão, né? A maternidade Deodato Cartacho é uma maternidade com um ambiente já antigo, né? Defasado, que precisa ser revitalizado. Então, esse projeto vai incorporar toda essa área, expandindo a parte de neonatologia, a parte de obstetrícia, a parte de cirurgia geral e UTI do Hospital Regional de Cajazeiras. Eles estiveram no mês de novembro fazendo todo esse levantamento de dados e a gente espera que a planta e todo o projeto esteja finalizado em janeiro para em breve, agora no início do ano, a gente iniciar essa reforma que deve revitalizar como um todo o Hospital Regional de Cajazeiras e aumentar seu tamanho e sua complexidade também. Camilo, nós tivemos aí recentemente o aumento de casos de Covid na cidade de Cajazeiras e também em toda a região. Como está a ocupação da UTI? Quantos leitos de UTI o hospital oferece? Isso é uma pergunta bem pertinente. A gente está preocupado como o Estado como um todo, né? Houve esse avanço, essa variante nova é uma variante que contamina bastante, tem um alto poder contaminante. Na reunião que ocorreu na semana passada, na última quinta-feira, entre os secretários de saúde e a parte do plano de contingenciamento Covid e os diretores,
ficou definido que Cajazeiras não seria mais referência para a Covid. Então, Cajazeiras e Souza não são mais referência para a Covid. As referências de terapia intensiva serão nas cidades de Piancó, a princípio, Piancó, Patos e a cidade de Pombal. Cajazeiras, a gente, no plano, a gente entrou como retaguarda apenas. Essa retaguarda são para aqueles pacientes que derem entrada na porta de entrada, com condições agudas, e a parte de enfermaria. Então, o que é que a gente tem hoje separado no Hospital Regional para a Covid? A gente tem 5 leitos de enfermaria e 3 leitos de UDC. O que é um leito de UDC? São um leito de decisão clínica. É uma unidade de decisão clínica. É para aquele paciente que chegou aqui e precisa de um leito de UTI. Esse paciente ele vai para esse leito de UDC, ele é estabilizado, ele é conduzido e aí posteriormente, dependendo da necessidade, se ele precisar de um leito de UTI, ele é solicitado a vaga à central de regulação e ele é encaminhado para essas referências aqui da terceira macro. Então, hoje a gente não é referência, a gente não trabalha mais como era antigamente, que a gente tinha leitos separados para Covid, leitos de UTI, leitos de enfermaria. Então, hoje o que a gente tem, está inserido no plano de contingenciamento, são esses leitos para conduzir esses pacientes aqui. Então, por exemplo, se uma pessoa adoecer em Souza e pedir, ele já não vem mais como solicitação de regulação para Cajazeiras, como vinha anteriormente. Da mesma forma, Pombal, enfim, pacientes que a gente recebia anteriormente de outros municípios, nós não receberemos mais. Eles irão para essas referências, que é Patos, Pombal e Piancó. E no que diz respeito à quantidade de leitos de UTI? Então, a parte de leito de UTI, a gente não tem nenhum leito de UTI para Covid. A gente tem esses 3 leitos de UDC, que são leitos de UTI. Ele tem todo o aparato de UTI. Quem conduz é o intensivista, é o médico intensivista. A gente tem bomba de infusão, monitor, ventilador, enfim, toda a retaguarda de proteção ao paciente a gente tem. Então, se a gente receber um paciente com essa necessidade aqui no hospital, ele não vai ser colocado em risco, porque a gente vai ter o leito, ele vai ser estabilizado e posteriormente encaminhado. Se porventura houver um avanço acima do que os dados epidemiológicos vêm trazendo atualmente, aí o Estado vai rever o plano. Cajazeiras pode sim passar a ser novamente uma referência Covid com base no avanço. Mas na atual conjuntura, a gente vai se manter apenas como retaguarda. Por quê? Porque se houver a necessidade da gente virar novamente referência para a Covid, a gente vai perder em alguns pontos no hospital, como, por exemplo, a parte de cirurgia eletiva, porque a gente vai ter... Esses leitos têm que sair de algum lugar, então eles vão ter que sair da cirurgia, que é da cirurgia eletiva, que é de onde é um aparato mais simples de se fazer. Então, a gente espera que o Covid, como foi no mês ali, meados ali do meio do ano, houve uma onda, e os casos deram um pico e depois regrediram, e a gente não houve necessidade de intervenção nesse sentido. Então a gente espera não precisar retornar como referência aqui na terceira macro. Porém, toda a conversa é direcionada no sentido de que, se houver necessidade, o aparato está montado, os equipamentos estão aqui, né? A gente, usina de oxigênio, está tudo ok, para caso a gente tenha essa necessidade, o hospital ser revertido, né, em uma nova referência. E aí o Estado vai definir como será a questão de profissionais, porque nós temos um contingente atual para trabalhar com a nossa estrutura. Então, uma nova estrutura, a gente vai ter que ter um aparato nisso aí, um incremento. No que diz respeito às especialidades, Thelminho, o Hospital Regional tem uma grande estrutura. No que diz respeito a essas especialidades, quais são que desempenharam oferecido à população aqui? Olha, hoje a gente está com as básicas, né, que são da parte generalista do hospital, cirurgia geral, obstetrícia, a parte de UTI, né, que são profissionais intensivistas, ortopedia, obstetrícia, gineco-obstetrícia, né, que é a GO, e a parte de urgência e emergência. Mas o hospital ele tem um aparato de urologia, nós temos, né, profissionais, inclusive, são renomados aqui na nossa região, doutor João Ricardo, doutor Paulo Gonçalves, enfim, profissionais que são amplamente conhecidos aqui pela região. A gente tem a parte de neuro,
né, neurologia. A gente tem a parte de otorrino ambulatorial, a gente também faz a parte de avaliação de otorrino. A gente tem a parte de endoscopia, para a gente registrar que o governador, no mês de setembro, entregou um equipamento novo, né, de videoendoscopia e videocolonoscopia, o Hospital Regional, um aparelho de última geração, um equipamento extremamente eficiente para que a gente consiga conduzir esses pacientes. Inclusive com a nova contratação, a gente está com o Dr. Diego Galdino, que foi contratado pelo Estado, que vai em breve iniciar essa parte de colonoscopia. A gente já faz endoscopia, mas a gente não fazia colonoscopia porque a gente não tinha o equipamento, e o equipamento foi encaminhado pelo governador João Azevedo, pela Secretaria de Saúde, para que a gente consiga dar um melhor suporte. Então a gente vai passar a fazer colonoscopia, a gente vai ter um gastro aqui à disposição do hospital. A gente já tinha mas a gente sentia a necessidade de algumas intervenções, porque o hospital ele fazia as endoscopias ambulatoriais. Então, com o Dr. Diego, a gente vai passar a fazer, inclusive, intervenções terapêuticas aqui na parte que é de gastroenterologia. Então, ele vai operar, ele vai fazer a parte de endoscopia, de colono, enfim, nos ajudar nesse processo de especialidade gástrica, também no Hospital Regional de Cajazeiras. A gente também tem pediatras que são responsáveis por sala de parto, por conduzir os pacientes na UCIN, né, na Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais. A gente também faz pré-natal de alto risco, a gente tem obstetras atendendo normalmente no banco de leite. A gente faz toda a parte de puericultura das crianças que vão até o banco de leite, a gente faz acompanhamento nutricional de mãe, com nutricionista e além do nutricionista, a gente também tem a parte obstétrica, que é acompanhada no alto risco. A gente também está com um profissional, além de todo esse aparato, a gente ainda tem a parte de psiquiatria. Eu tenho 2 psiquiatras que estão à disposição do hospital, do plantão, durante toda a semana, para que a gente consiga, na medida do possível, dadas as nossas deficiências, porque a gente é um hospital que, apesar de ter 6 leitos para psiquiatria, nós não somos um hospital especialista nesses casos, né? Mas a gente tenta acolher da melhor maneira possível e conduzir da melhor maneira possível aqui, pelo próprio hospital, para não estar transferindo esses pacientes que não têm necessidade de irem para o Juliano Moreira. E, enfim, a gente está com um aparato muito bom de especialidade no hospital para que a gente consiga atender da melhor maneira possível. Não esquecendo que a gente tem cardiologista, o Dr. Joab, que é nosso cardiologista, também além de intensivista, é cardiologista, e para que a gente consiga atender da melhor maneira possível os pacientes. Estamos já no final do ano, dezembro, a avaliação positiva, Thelmin, dos trabalhos realizados e sua mensagem final a todos da TV Diário do Sertão. A avaliação é positiva, né? A gente saiu de uma pandemia, tivemos bastante dificuldade em basicamente 2 anos inteiros aqui no hospital. Iniciamos esse ano de 2022 ainda em pandemia, né? A nossa ala foi encerrada no fim de abril. Mas a doença não deu trégua. A gente teve uma redução no número de casos, mas continuamos ainda atendendo esses pacientes e conduzindo esses pacientes. Mas o balanço é positivo, né? Seguindo o programa Opera Paraíba do governo do estado, nós tivemos aqui em Cajazeiras várias etapas do Opera Paraíba, tanto de catarata. Então aqui só em Cajazeiras foram feitas mais de 2.000 cirurgias. Então, fora as cirurgias que são feitas da nossa realidade aqui do hospital, da parte diária, que a gente sempre, além das cirurgias de urgência, diariamente a gente conduz essas cirurgias aqui. Então, a gente faz esse balanço positivo, o hospital se orgulha em ser um hospital que, basicamente, a gente não tem, levando em consideração de outras instituições, fila de espera para a parte de ortopedia. A gente temos tido muita dificuldade, porque Cajazeiras e região é uma área endêmica para o que diz respeito a acidentes automobilísticos, moto e carro. Então a gente sempre tem muito paciente internado, mas na medida do possível a gente
tenta resolver nossos problemas e nossas complicações aqui em Cajazeiras. Então, quase que 100% dos pacientes estão sendo operados aqui em Cajazeiras. A gente não encaminha ninguém nem para Campina, nem para João Pessoa da parte de ortopedia. Além disso, Cajazeiras, o Hospital Regional de Cajazeiras caminhou com um procedimento que não era feito. A gente hoje faz prótese total de quadril, que é uma coisa que outras instituições não fazem por conta do custo, né? As próteses são caras. Então, a gente, durante o ano de 2021 e 2020, a gente acabou captando esses pacientes e vendo essa necessidade. Chegamos a uma conclusão e pedimos autorização ao Estado para nos habilitar para estar executando esse tipo de cirurgia, dessa prótese, que é uma prótese cara. Recentemente nós operamos um paciente, e esse paciente hoje estava bem, estava com dificuldades, era um paciente jovem, e graças a Deus no ano de 2022 nós conseguimos fazer 25 cirurgias durante o ano. E isso é um ganho muito grande para Cajazeiras e região. Então, a gente termina o ano com a sensação de dever cumprido, sabendo das falhas da instituição, né? A gente tem nossas falhas, a gente tem nossa necessidade de melhorar, não existe unanimidade, a gente precisa continuar o trabalho, porque quem trabalha com saúde tem que se manter sempre no nível alto. E aí, mas a gente termina esse ano entendendo que a gente trabalhou e fez o melhor para a população, e essa sensação de dever cumprido ela é muito importante. Eu quero aproveitar o espaço da TV Diário do Sertão para desejar um feliz ano novo, um feliz Natal a todos de Cajazeiras e região, que não precisem ir do hospital, mas se precisar, nós estaremos aqui a postos, nós estaremos à disposição de todos, porque a nossa função aqui, a gente só existe porque a população, os pacientes precisam dessa instituição. Então, na verdade, quem nos emprega são os pacientes, são a população que necessita da instituição. Então, agradecer a vocês, pedir desculpas ao mesmo tempo que agradeço a algumas pessoas as palavras de carinho, a disposição, a força, e encerrar desejando aqui um Feliz Natal, um próspero Ano Novo a todos que fazem parte do Hospital Regional, a todos os funcionários, desde o maqueiro até o médico, que estão aqui dioturnamente trabalhando e se dedicando para a nossa população. Isso é extremamente importante. Então, obrigado a todos vocês que fazem parte da família HRC.